irmãos, estamos reunidos novamente para louvar e agradecer a Deus, agradecer por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas, independente da situação que passamos, mas Deus promete cuidar de cada um dos seus filhos. De bom que estamos com o coração voltado para louvar, agradecer e bendizer o nome do Senhor. E é para isso que essa noite estamos no nome dEle reunidos, para agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer, por tudo aquilo que Ele prometeu que estará nos cuidando. Vamos orar então, pedindo a direção dEle, pedindo pelas promessas que Ele tem sobre nossas vidas, e que essas promessas não são em vão, essas promessas não são falhas. Só dependemos do nosso coração sincero para crer em tudo aquilo que Ele nos promete. Querido Deus e amado Jesus, nesse momento entregamos o nosso culto, entregamos os nossos louvores, para que tudo seja em Tua honra, em Tua glória, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, Pai. Pelo Teu sacrifício, Jesus, e por tudo aquilo que a Tua palavra nos promete, Pai. Que até o final dos séculos o Senhor estaria conosco, nos cuidando, nos dirigindo, nos livrando de todo mal. E assim que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, ele fala assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, eu lhes dou forças e os ajudo, e eu os protejo com a minha mão forte. Essa passagem, Isaías promete que a palavra de Deus se cumpriria todos os dias em nossas vidas. Deus promete que mesmo nas batalhas difíceis da vida, que todos os dias Ele nos cuida, Ele nos protege com a mão forte dEle, com a sua mão direita. Independente da situação que estamos passando, seja ela qual for, saiba que Deus está com a tua mão estendida sobre as nossas vidas, sobre cada um que crê na palavra. E é assim que Ele nos promete, e que a palavra dEle não é vazia e não é vã. Então creia que apesar da dificuldade que você está passando, Deus está no controle. Ele cuida de cada um. Amém? Say
palavra de Deus que diz: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que muito semeia, muito colherá, em nome de Jesus. E aí está a oportunidade de você semear também para o reino de Deus. Através de que forma? Através do teu dízimo, através da tua oferta, através também dos alimentos que nós estamos aí juntando, né, nessa questão da cesta do amor. E eu gostaria de desafiar você a estar contribuindo o mais rápido possível, porque terça-feira nós queremos estar levando então essa cesta para uma família que está precisando lá em Campo Comprido. Então está aí, né, a oportunidade de você dizimar e ofertar, a oportunidade de você trazer um alimento. Se você não puder trazer, né, me mande um WhatsApp, e aí nós vamos estar buscando alimento aí na tua casa e colocando nessa cesta e suprindo a necessidade daqueles que estão precisando nesses tempos difíceis, em nome de Jesus. Amém?
Graça e paz, amados irmãos. Queria compartilhar com você nesse momento a palavra de Deus que tem como título: Dias melhores virão. E esta frase, como eu tenho falado, ela está sendo repetida em todos, o meio, em todo o país, ou várias pessoas, até mesmo em comerciais, nós escutamos dessa frase de que dias melhores virão. E realmente nós, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, precisamos nos apegarmos a isso. Entender que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Entender também que para que esse dia melhor chegue, nós precisamos nos apegarmos àquilo que está escrito em Hebreus 11, versículo 6. Ali diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé, confiarmos e crermos que isto que está acontecendo vai passar em nome de Jesus. E o interessante é que se nós olharmos para a palavra de Deus, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver vários momentos no meio do povo de Israel, eles também passando por dificuldades, eles passando por lutas, eles passando por situações aonde talvez esta frase era dita também, que dias melhores virão. E eu gostaria de compartilhar com você a história de Davi. A história de Davi que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 49. Ali você pode estar acompanhando, se for o caso, você dá uma pausa aí na mensagem, no vídeo, e você pode pegar a tua Bíblia e acompanhar ali, que alguns versículos nós vamos estar olhando para entender um pouco, compreender um pouco o que estava acontecendo com eles ali naquele contexto. Primeiramente, eles estavam vivendo um momento de guerra, um momento de luta entre Israel e os filisteus. Então havia um conflito entre eles, eles estavam prontos para guerrear. E diz ali os versículos, que cada um se acampou-se, ou cada um ficou de um lado da montanha. Um ficou à direita e o outro ficou à esquerda, e entre eles um vale. E eles estavam ali se confrontando diariamente. Diariamente eles estavam se confrontando. E ali no versículo 4, diz então que Golias se apresentava diante deles todos os dias, desafiando eles para a batalha, dizendo: olha, se tiver um homem que me enfrente, um homem que venha até mim e batalhe comigo e me vença, nós vamos ser seus escravos. Se eu vencê-lo, então vocês vão ser nossos escravos. Como está ali no versículo 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Provavelmente ele tinha 2,80 metros, talvez até 3 metros de altura. Imagina o tamanho da criança. A criança era grande, amado. Olha, provavelmente dava isso aí, do chão até que assim, uns 3 metros de altura. E este homem então estava confrontando o povo de Israel todos os dias. E aí nós podemos observar então, a primeira coisa, que eles estavam vivendo um tempo de covardia. O povo de Israel estava se acovardando diante daquele gigante. E o interessante é que Saul era um homem de guerra, Saul era um homem da peleja. Provavelmente Saul tinha em torno de uns 2 metros de altura, não era uma pessoa de baixa estatura, era um guerreiro Saul, o rei Saul. Mas quando ele via Golias, ou quando ele ouvia a respeito de Golias, como fala no versículo 11, diz ali, ouvindo Saul, todo o Israel, as palavras dos filisteus, espalhavam-se e temeram muito. O povo estava temeroso, o povo estava com medo, o povo estava, infelizmente, fugindo quando Golias aparecia. E o interessante é que a palavra de Deus nos exorta, dizendo que nós não somos, aqueles que têm espírito de covardia, como está lá em 2 Timóteo 1,7. Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de luta. Nós fomos realmente salvos por Deus para sermos pessoas que guerreiam em nome de Jesus, pessoas que lutam diante das dificuldades, dos problemas. E o interessante também, que nesse tempo de pandemia, muitas pessoas têm medo de sair de casa, muitas pessoas ficam temerosas, porque nunca contemplaram uma enfermidade como esta, aonde nós vemos aí muitas pessoas sendo infectadas, muitas pessoas perdendo a vida, não somente no Brasil, mas em todos os países, Então tem muitas pessoas temerosas.
E eu quero dizer para você, meus amados, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de luta. Nós precisamos realmente entender que diante de tudo isso nós precisamos estar realmente de pé, crendo que Deus está lutando por nós, crendo que Deus está agindo em nosso favor. Eu não sei se você também sabia, meu querido, lá em Apocalipse 21, versículo 8, lá diz que no céu não entrará covardes. Interessante isso aí, né? Diz lá em Apocalipse 21, versículo 8, dizendo que lá no céu não entrará covardes. Lá no céu entrará pessoas que lutam, pessoas que têm fé, pessoas que creem, pessoas que entendem que Deus está protegendo, nos guardando. Claro que nós temos que nos cuidar, claro que nós temos que nos resguardar, no sentido de usar máscara, álcool em gel, evitar aglomerações e tudo mais. Tanto é que nós estamos tendo esses cultos aí gravados, tudo para evitar, mas a gente também não pode se acovardar diante disso. Nós precisamos lutar em nome de Jesus, porque senão dias melhores não virão. Nós precisamos lutar, pois dias melhores virão em nome de Jesus. E assim estava o povo de Israel naquele tempo, temeroso. E aí, nós vemos então, que o povo também estava vivendo naquele tempo de incerteza. Lá no versículo 18, começa então, no versículo, na verdade, 12, né? No versículo 12, começa a contar a respeito de Davi. Começa a falar sobre Davi, sobre o seu pai Jessé. E ali também nós vemos então que Jessé então envia Davi até no campo de batalha. E no versículo 18, bem no finalzinho, olha que está escrito no finalzinho do versículo 18. Está escrito assim, ó: a ver se vão bem e trarás notícias deles. Então Jessé disse a Davi: olha, vai lá ver se eles estão bem, né, e me traz notícia. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo de incerteza. O povo de Israel está vivendo um momento de incerteza, de dificuldade. Por quê? Porque se você ler lá no versículo 16, no versículo 16 diz que Golias todo dia, de manhã e à tarde, ele aparecia, né, no arraial ali, aparecia perto do povo de Israel e desafiava eles para a luta. Isso se repetia todos os dias, 40 dias, é a quarentena, né? Só que a nossa quarentena já passou, já está vivenciando aí os 70, os 60 dias já, né? Que nós estamos vivendo aí nesse tempo de pandemia. Mas eles estavam todos os dias vivenciando aquela cena. Golias aparecia de manhã, aparecia à tarde e desafiava o povo. Não somente desafiava o povo, falava mal de Deus, né? Zombava de Deus, zombava do povo, e todo mundo estava vivendo um tempo de incerteza. Como fala lá no versículo 20. No versículo 20 diz assim: no dia seguinte, Davi, eu vou ler lá o finalzinho do versículo 20, diz assim: chegou a arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e a gritos chamava a peleja. Então imagina, todos os dias essa cena se repetia. O povo se preparava para a guerra, dava o grito de guerra, mas ninguém ia guerrear, ninguém ia para a luta. Eles estavam vivendo um tempo de incerteza. O povo, infelizmente, estava todo mundo ali na guerra. A maioria das crianças estavam cuidando das ovelhas. Então, vamos dizer assim, Israel estava parado. Israel estava vivendo um momento onde todo mundo estava no campo de batalha. Então, como eu estou falando, estava vivendo um dia de incertezas. Como também nós estamos vivendo uns dias de incerteza. Nós não sabemos se amanhã o comércio vai voltar a funcionar completamente normal, como deveria voltar, se não, as aulas vão continuar, né, sendo online, ou as crianças vão para o colégio. Então nós estamos aí vivendo dias de incerteza. Nós levantamos e não sabemos quais são as notícias que nós vamos ouvir. Se a pandemia está diminuindo, as pessoas estão, né, sendo menos infectadas, ou se estão sendo mais infectadas. Então nós estamos vivendo dias de incertezas, dias onde nós não sabemos o que vai acontecer no outro dia. Será que as coisas vão piorar? Se as coisas vão melhorar? Será que as coisas vão normalizar? Ou as coisas vão, né, ficar pior do que já está? Então nós estamos vivendo esse tempo de incerteza. O povo de Israel também está vivendo isso. Só que nós precisamos entender, meus amados, que dias melhores virão. Nós precisamos crer que dias melhores virão. E eles tinham essa fé. Por que eles tinham essa fé? Porque eles acreditavam
que alguma coisa ia acontecer, né, para voltar à normalidade. Então todos os dias se levantavam e se preparavam para a guerra. Outra coisa, meus amados, que nós vemos aqui no versículo 26. No versículo 26, nós vemos então que Davi, diante de tudo isso ali que estava acontecendo, ele não se covarda, né? Ele não fica com medo. Então podemos dizer que diante de tudo isso, Davi não se acovardou. Versículo 26, ele se coloca à disposição para lutar contra Golias. Mas imagina o contexto aqui, imagina a cena. Davi, vamos dizer assim, 1,50 m, uma criança aonde estava cuidando das ovelhas do seu pai, veio ali para ver o que estava acontecendo no campo de batalha, todo mundo se acovardando, todo mundo com medo, né? Todo mundo vivendo um tempo de incerteza. Chega até o Davi e diz: deixa comigo que eu vou enfrentar ele, deixa comigo que eu vou lutar com ele. Como eu falei, está no versículo 26. E esta conversa, né, que ele se propôs a lutar, não ficou somente ali, chegou nos ouvidos de Saul. Saul então escutou a respeito disso e chamou Davi, como fala lá no versículo 32, certo? No versículo 32 diz assim, eu vou ler para nós entendermos melhor. Disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu, teu servo irá a pelejar contra ele. Então quando Saul chamou ele, olha só o que ele falou para Saul, interessante, dizendo: olha assim, é o seguinte, não fique com medo, não precisa se atemorizar, não precisa, ficar aí receoso, eu vou enfrentar esse gigante, pode deixar comigo que eu vou lutar com ele. Que coragem, que ousadia, ele estava pronto para lutar. E Saul olha para ele, olha para aquele estado físico dele e diz: olha, infelizmente você não tem condições de lutar contra ele, você não tem condições, porque você não passa de uma criança. Este homem é um guerreiro, já preparado para a luta, já é um homem, que está aí forjado com a luta. E no versículo 34 e 36, Davi então olha para Saul e diz: não se preocupe, eu já matei um urso e já matei um leão. E olha, não se preocupe, eu peguei na barba do leão e coloquei o leão no chão, matei o leão, não é bem assim que está escrito, mas eu estou dizendo as minhas palavras, deixa comigo que eu vou resolver o negócio. Saul olha para aquela questão, olha para aquela situação e realmente acredita em Davi. Davi se coloca dizendo: deixa comigo que eu resolvo a situação. E nós precisamos estar prontos para lutar, nós precisamos estar prontos, meus amados, para pelejar em nome de Jesus. Nós não podemos aceitar essa situação que estamos vivenciando de pandemia. E como nós podemos lutar? Tendo vida de oração, tendo vida de leitura da palavra de Deus, tendo a oportunidade de jejuar, temos a oportunidade de realmente propagar as boas novas, talvez com essa questão de gravarmos essa mensagem, talvez levando a palavra de Deus de outra forma, de outro meio, mas a gente, em nome de Jesus, não pode se acovardar. Nós precisamos realmente estar pronto para lutar, pronto para guerrear diante de tudo isso. A gente não pode se esconder, se isolar do mundo, porque infelizmente nós precisamos ir no mercado, nós precisamos talvez resolver alguma coisa na rua. Então nós precisamos realmente entender que a gente tem que ter esse espírito de luta, aí nos preparar, nos resguardar com máscara, como eu já falei, com álcool gel, mas nós precisamos ter esse espírito de luta. Davi era um guerreiro, e ele estava ali pronto para defender Israel, defender também o seu Deus. E o interessante, meus amados, é que Davi sabia muito bem quem poderia livrá-lo da mão de Golias. Ele sabia, ele não estava falando para Saul que ele era todo poderoso, que ele fazia, acontecia, não. Mas se você ver lá no versículo 37, diz assim, no versículo 37: ó Senhor, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Disse a Saul Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Então, para você ver, Davi reconheceu quem é que vencia a batalha para ele. Davi reconheceu quem estava à frente das suas lutas. Ele reconheceu que era Deus. Ele entendia muito bem que Deus era aquele que velava
pela sua vida. Talvez ele conhecia bem o Salmo 91. Talvez também você conheça bem o Salmo 91. E o Salmo 91 diz o quê? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido. E aí nós temos várias coisas no Salmo 91. Não temerás o temor noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão, como eu já disse, ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplará e verás a recompensa do ímpio. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Então nós precisamos entender, meus amados, para que a praga, para que a seta que voa de dia, as dificuldades, os problemas não venham sobre nós, temos que fazer o que está escrito no Salmo aqui, no finalzinho aqui que eu li aqui, no versículo 9, Salmo 91, versículo 9: se fizerem do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Aí eu estou dizendo para você, Davi entendia muito bem isso. Davi realmente fazia de Deus o seu refúgio e sua fortaleza. Davi fazia do seu Deus o seu socorro. Então quem ia batalhar por ele? Quem ia lutar por Davi? Deus. Porque nós conhecemos muito bem a história, Davi então recebe a bênção de Saul. Saul então coloca em Davi a sua vestidura, coloca a sua armadura, e Davi não conseguiu andar com aquela roupa. Davi não conseguiu andar com aquelas, vamos dizer assim, com aquela armadura, com aquele traje. E aí ele olha para Saul e diz: olha, eu não estou conseguindo andar com isso. Tirou tudo aquilo e falou: eu vou lutar com o que eu tenho. Que eu quero dizer para você também, meus amados, nós aprendemos aqui, que Davi vai lutar com o que ele tem em mãos. E Deus também usa aquilo que você também tem nas tuas mãos, para que você possa sobressair nesse momento de dificuldade, você possa sobressair esse tempo de pandemia, você possa prosperar diante de tudo isso que está acontecendo. Então Deus usa o que você tem na mão, E aí me lembro do que? Me lembro da história que eu já falei, domingo passado, até errei o nome do profeta, Eu espero que você acompanhou a mensagem, você viu lá que eu falei que foi Elias, mas na verdade foi Eliseu que falou com esta viúva. E aí essa viúva recebeu do profeta Eliseu a incumbência de usar o que ela tinha, um pouquinho de azeite na botija, e aquele pouquinho se transformou em muito. E Davi então vai lutar com Golias, com o que? Com um cajado na mão, uma funda, um estilingue, uma baladeira, como dizem por aí, eu não sei qual outro nome que se dá por aí, e o seu estilingue, e ele vai lutar com Golias. E quando ele está indo lutar com Golias ali no vale, ele vai lá no vale, no riacho, pega 5 pedras, coloca dentro da sua sacolinha e vai lutar com Golias. E nós sabemos muito bem o desfecho dessa história. Nós sabemos muito bem o desfecho dessa história. Por quê? Porque quando ele chega diante de Golias, o homem estava todo vestido, estava com o seu escudo, estava com a sua espada, estava com o seu capacete, e o homem era grande, o homem era alto mesmo. E Davi olha para ele, aí sabemos tudo aquilo que aconteceu lá, as ofensas que teve ali, e Davi olha para ele e diz: olha, eu vou lutar contra você, não é com o meu poder, não é com as minhas armas, com o meu conhecimento, eu vou lutar com você em nome de Deus. Então Davi pega a sua pedra e acerta o que? Acerta bem na testa, a parte, vamos dizer assim, menos protegida do gigante ali, daquele homem que estava com o capacete. E Davi então mira na testa dele e dá uma pedrada certeira. Eu creio que não era uma pedrinha pequenininha assim não, era uma pedra grande, porque o homem tombou mesmo, diz que cravou na testa do gigante Golias. E aí no versículo 49 diz então que Davi cai, Golias cai por terra e é derrotado com uma pedra só. Mas Davi conseguiu isso de que forma? Com o conhecimento que ele tinha, porque ele era bom para lançar pedra, jogar pedra? Não, porque Deus estava direcionando aquela pedra, Deus estava no controle daquela pedra, Deus estava no controle daquela peleja, daquela batalha. Então o que nós aprendemos com tudo isso, meus amados?
que nós acabamos de ver aqui neste momento, nós aprendemos, meus amados, que dias melhores virão para aqueles que entendem aquilo que está escrito ali em João 16:33. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ele venceu o mundo, nós venceremos também todas as dificuldades. Dias melhores virão, meus amados, quando nós entendemos aquilo que está falando ali no Salmo 46, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente diante das dificuldades, das lutas. Dias melhores virão para aqueles realmente que se apegam à palavra de Deus, aqueles que se colocam à disposição de Deus, aqueles que realmente entendem aquilo que está escrito no Salmo 91. Para acontecer aquilo que está escrito no Salmo 91, meus amados, nós precisamos colocar em prática o que está bem no início, né? O que está escrito bem no primeiro versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, aqueles que se apegam em Deus, aqueles que se refugiam em Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que realmente entendem, né, que nós precisamos vivenciar Deus na nossa vida. Nós não precisamos nos apegarmos a uma imagem, nos pegarmos a fábulas humanas, nos apegarmos a contos ou qualquer fábula que existir. Nós precisamos nos apegarmos a Deus, nós precisamos confiar em Deus e crer que Deus está no controle de tudo, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos, em nome de Jesus, entender que dias melhores virão para aqueles que estão no altar do Senhor, e que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que realmente esses dias melhores cheguem na tua casa, na tua vida, no teu emprego, né? Em qualquer momento aí, em qualquer aspecto que você está vivendo, que isso possa acontecer em nome de Jesus, amém? Bater na porta e
Deus amado, Pai querido, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Pai, que nos mostra, Pai, que dias melhores virão, Pai. Dias melhores virão para aqueles que se apegam em Ti, para aqueles que confiam em Ti, para aqueles que entendem, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, Pai, e tudo está cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos suprido, tem nos guardado, tem nos livrado, Pai, dessas enfermidades. O Senhor tem realmente sido um Deus fiel e misericordioso para conosco, Pai. Também lembra, Senhor Deus, Pai, do irmão Joel, Pai, que está no hospital. Sê com ele em nome de Jesus, Pai. Cura, sara, liberta ele, Pai, desta enfermidade em nome de Jesus. Sê também com a família, Senhor Deus, Pai, da Josiane, do Márcio, Pai. Esteja os guardando e os protegendo e os livrando de todo o mal, Pai. E também sê conosco, Pai. Sê conosco, Pai. Não permita, Pai, que realmente nós estejamos aí vivendo dias de dificuldade, de luta, de problemas, ó Pai, mas que nós estejamos sendo protegidos e guardados pelo Senhor, Pai. Que nós realmente possamos, ó Pai, contemplar mais do Teu mover, Pai, contemplar mais da Tua graça, da Tua misericórdia, em Cristo Jesus. Amém e amém.